Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja dando tudo certo nesses estudos, tá? Só para relembrá-los, tá? Já tivemos aí 2 pequenos momentos a respeito do território chinês, já falamos um pouquinho sobre características físicas, já falamos um pouquinho sobre características populacionais, já falamos um pouquinho até sobre esse histórico recente da China, né pessoal? Esse histórico que mostra aí essa mudança da China, como que ela saiu de um país predominantemente agrário para a segunda maior economia do mundo, tá? E nós paramos, galera, lá na década de 70, né? Foi o último quadrinho que eu mostrei para vocês, nós vimos ali que a China passou por um importante processo de modernização e que uma das principais ações foi a implementação das chamadas zonas econômicas especiais, lembram disso? Vamos vê-la agora, pessoal. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Estão vendo? As chamadas zonas econômicas especiais, ó, estão nesse mapa, nessa área mais rosadinha no litoral, certo? Calma que já vamos falar delas, pessoal. Em 1976, com a morte ali de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, pessoal, que seria o líder, seria ali o governante chinês, ele induziu a China a reformas econômicas, reformas estruturais mesmo. Basicamente, galera, uma abertura para o capitalismo. Deixar aquele estágio embrionário do socialismo atrasado que a China vinha apresentando e praticar uma abertura econômica. Para quê? Para atrair investimentos estrangeiros, pessoal. Só que óbvio que um Estado centralizado, socialista, como é o caso da China, não poderia fazer isso de qualquer maneira, né, pessoal? A maior prova é que na década seguinte a União Soviética fez isso e acabou o socialismo e acabou a União Soviética, né? Ou seja, a entrada de capital estrangeiro tinha que ser em associação com o chamado capital estatal, nas chamadas uniões de risco, união de risco, joint ventures, certo? Ok? Então, capital privado e capital público, estatal, ok? É dessa amálgama que nós temos as chamadas zonas econômicas especiais, pessoal, que nada mais são do que enclaves capitalistas aí no litoral. O que é enclave? Enclave é quando você tem uma porção territorial rodeada de tudo que é diferente dela, certo? Se você observar, pessoal, as zonas econômicas especiais estão aí no litoral, certo? Só que todo o restante do território chinês está sob a égide do socialismo. Enquanto que essa porçãozinha que vocês estão vendo aí na cor rosinha impera ações, reações capitalistas, pessoal, certo? Por exemplo, ó, você tem uma facilidade para a criação de empresas privadas para exportar, coisas que, em tese, o socialismo não prega, né, pessoal? Que a ideia inicial do socialismo é manter o próprio país, certo? Só que, além disso, são empresas que podem vir a ter lucro, podem remeter lucros para os seus países de origem. Se isso aí não é capitalismo, não sei de mais nada, né, pessoal? Então, assim, são porções capitalistas dentro da China socialista, pessoal. Por isso que o autor usa a palavra enclave, certo? E o principal, algumas cidades, como é o caso de Xangai, obtiveram uma prosperidade, pessoal, um sucesso com essa aplicação tremenda. Tanto é que essa região de fora é uma região totalmente capitalista mesmo dentro da China socialista, tá, pessoal? Tanto é que hoje nós dizemos até que a China ela é o chamado chão de fábrica industrial mundial. Por quê, pessoal? Porque a China é o maior produtor de bens de consumo. Você fala hoje em brinquedinho, você lembra das bugiganguinhas chinesas. Você fala em material escolar, você lembra das bugiganguinhas chinesas. Porque tudo o que é bem de consumo, esses caras produzem e distribuem para o mundo todo com preços imbatíveis e por vários motivos, né, pessoal? Vamos lembrar, ó, que uma das bases aí da industrialização chinesa, primeiro, é a grande mão de obra. Tem muita mão de obra e, consequentemente, essa mão de obra é barata. Soma-se a isso uma legislação trabalhista que não existe praticamente, pessoal. Então, assim, não há regras. A pessoa trabalha muitas horas por dia, não tem muitos direitos quanto a hora extra, adicionais, nem nada do tipo, né? Os salários são mais baixos, então o cara tem que trabalhar bastante para conseguir ali uma renda minimamente satisfatória. Um país que vem investindo demais em educação, não apenas em educação básica, como também em educação tecnológica. É um país que tem muitos recursos minerais e energéticos, como nós veremos ainda nessa aula, tá, pessoal? E como nós já trabalhamos um pouquinho aí anteriormente, é um governo que não se preocupa muito, galera, com legislação ambiental. Tanto é que alguns autores consideram
a questão ambiental chinesa como um gargalo que a China vai ter que enfrentar nos próximos anos, porque tem cidades assim na China, como é o caso de Pequim, como é o caso de Xangai, que são impraticáveis, pessoal. O que significa isso? Você tem uma qualidade do ar péssima, horrível. A curto prazo, o problema é o incômodo para respirar. A longo prazo, talvez um aumento do número de casos de câncer ou algo do tipo, né? Então, não deixa de ser aí um entrave para o crescimento chinês isso daí, ok? Tá. Mas nós vimos, pessoal, que boa parte da população chinesa está no campo, certo? Nós temos aí ó, o meio rural com mais de 40% da população chinesa. É gente pra caramba, pessoal. Imagine 40% de 1 bilhão e 400 milhões é gente pra caramba. As propriedades, pessoal, rurais são ainda propriedades estatais, tá? Isso é reflexo do sistema socialista que impera na China, tá? Apesar que o governo vem buscando uma ligeira liberalização, pessoal, para aumentar a produção de alimentos. Como assim? O governo hoje permite que você venda um excedente. Assim, tipo, você tem um X para fornecer, que é o que o governo planeja, né? Lembra da questão do planejamento estatal. E aquela sobra você pode vender para ter um certo lucro, tá? Então, é uma maneira que o governo encontrou de fazer os produtores tentarem produzir um pouquinho mais, em vista de que a China ainda tem um seríssimo problema quanto à sua agricultura. Seríssimo problema por quê, pessoal? Novamente, ó, vamos colocar aquela linha lá dividindo as duas Chinas que vocês estão vendo aí, certo? Você vai perceber que de um lado da China, pessoal, que é o lado oeste, que é o lado esquerdo, você vai ter um predomínio aí de pastoreio nômade, tá? E algumas áreas que não dá para aproveitar para muita coisa. Essa área que está meio verdinha aí, praticamente não é aproveitada para muita coisa. Principalmente aí do lado esquerdo, tá, pessoal? Onde nós temos áreas desérticas, certo? Então é uma área anecúmena até mesmo para a agricultura. Agora, do lado direito, do lado leste, do lado oriental, do lado oceânico, pessoal, ali está a produção agrícola chinesa. Assim como está a produção industrial, assim como está a concentração populacional, tudo na China acontece aí do seu lado direito, certo? Pois bem, galera, a agricultura chinesa ela ainda é rudimentar, ela tem baixa produtividade. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas peraí, baixa produtividade com uma população gigantesca é perigoso. Sim, a questão da segurança alimentar, pessoal. Você tem que produzir para garantir o sustento desse 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, certo? Só que, ao mesmo tempo, o governo ele hesita, pessoal, ele vai meio devagar em mecanizar o campo. Por quê? Porque isso daí a história já comprova. A partir do momento que você mecaniza o campo, você tira emprego. E onde você vai colocar todo esse excedente de pessoas que moram no campo? A história também comprova que eles vão acabar indo para a cidade e vai acabar virando aí uma grande massa de marginalizados. Então o governo chinês busca evitar isso daí, tá? Evitar esse desemprego em massa, certo? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Vocês vão perceber que boa parte do território chinês, ó, olhando no mapa agora, tá? Boa parte aí se dedica à produção de arroz ali no sudeste, né? E produção de trigo do centro ali para o nordeste, certo? Assim como a gente pode dar um grandíssimo destaque também para a soja, puxar a banana naquela área mais próxima do litoral, onde você tem ali ó, uma proximidade com o mar, uma umidade maior, que é o que uma banana precisa, né? A cultura da banana precisa realmente para vingar, certo? A China acaba sendo a primeira produtora do mundo em arroz e chá, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó, quando nós falamos em produção de arroz, lá eles utilizam um sistema de jardinagem, que vocês estão vendo naquela foto que eu coloquei agora no mapa, tá? Onde você tem a utilização da técnica de terraceamento. Você consegue plantar em áreas de grande declive, formando aí esses degraus, como vocês estão vendo aí, que aproveita muito bem a água da chuva e diminui os efeitos erosivos dessa chuva, certo? Então você aproveita muito bem as áreas que você tem. E vocês vão perceber, pessoal, que essas áreas agrícolas na China, elas coincidem muito com os vales do Rio Azul e do Rio Amarelo, tá? Dá uma olhadinha no mapa, vocês vão perceber aí, ó, que as áreas agrícolas coincidem com as áreas de vale, certo? Perfeito? Pois bem, a China ainda é o maior produtor de suínos e de aves do mundo, pessoal. Por quê? Porque tem um mercado interno gigantesco que precisa de muito disso e como são animais de pequeno porte, são mais fáceis para criar. Então, assim, é mais do que tudo, é uma necessidade para os chineses aí terem a criação desses pequenos animais para consumo próprio, interno. Beleza? Pois bem, vamos falar rapidamente aqui sobre os seus recursos. Eu citei agora há pouco, pessoal, que a China ela é um país muito rico em recursos minerais energéticos, e realmente o é. Dá uma olhadinha nisso, ó. Busquei filtrar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês, pessoal. Vejam aí, ó, petróleo,
tanto na área do Xinjiang, quanto ali no deserto ali próximo da Mongólia interior, um pouquinho próximo ao litoral, perto de Xangai. E quando nós falamos em petróleo, nós temos que lembrar que a China é um dos maiores produtores e exportadores do mundo, pessoal, em petróleo, tá? Tanto é que o Japão, que está do ladinho dela no mapa aí, ó, esse conjunto de ilhas aí do lado direito, do lado leste, é o Japão, depende muito do petróleo chinês. Tanto é que nós já estudamos Japão, nós vimos que ele depende de muitos países do mundo para ter os seus recursos, né? China e de grande porte aí Brasil e principalmente Austrália, certo? Mas vamos voltar para a China, pessoal. A China também é muito forte em carvão mineral, como vocês podem observar em toda essa planície oriental, estão vendo? Poderia colocar também um pouquinho mais no Nordeste, pessoal, perto aí de Shenyang, ali na Manchúria, tá? Que é onde nós temos as chamadas indústrias pesadas, certo? Mas basicamente você vai ter ali na região central, próximo às bacias dos rios Amarelo e Azul, aí essa grande concentração de carvão. Não é à toa que a indústria tradicional chinesa começou lá em cima, lá no Nordeste, pessoal, perto da cidade de Shenyang, onde você tem também uma concentração de carvão mineral que eu acabei não destacando ali, certo? Ok? Só que a China, pessoal, vem passando por esse gargalo que eu falei para vocês, que é a questão ambiental. E por causa disso, eles vêm investindo muito nas chamadas matrizes renováveis, tá? Seja energia solar, e estamos falando de um país que está na área temperada, pessoal, ou seja, recebe muito menos sol do que a gente poderia estar anos-luz à frente da China nesse sentido, mas eles estão investindo demais. Energia eólica, quem mais se aproveita de energia eólica no mundo são os chineses, tanto no que nós chamamos de onshore, que é na parte territorial, como na offshore, próximo aí ao litoral, tá? Quase ali na região litorânea. E eles vêm investindo muito também, pessoal, na utilização da energia hidráulica, ou seja, produção de energia elétrica utilizando a energia hidráulica. Hidroeletricidade, a maior, pessoal, olha lá, olha a foto. A maior hidrelétrica do mundo está no Rio Azul, né? Lá na China, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Dá uma olhadinha no mapa, eu coloquei uma estrelinha ali para indicar a sua localização aproximada, certo? Como ficaria tudo isso em uma regionalização econômica? O autor coloca esse mapa aqui para a gente, principalmente nos exercícios, né, pessoal? São 5 grandes regiões econômicas. A região do Tibete, que lá internamente eles chamam de Xizang, né? Onde você tem mananciais e recursos naturais. Se você olhar nos mapas das aulas que nós já tivemos sobre China, você vai perceber que os dois principais rios, pessoal, o amarelo e o azul, nascem, realmente têm as suas primeiras nascentes nessa área do Tibete. Olha lá depois, tá? Só que também ocorre aí um movimento separatista budista, que nós vamos falar na próxima aula, tá, pessoal? A próxima região, ó, é o Xinjiang, que é onde nós temos a etnia uigur, né? Nós já falamos um pouquinho na aula passada. Produção de petróleo, e nós temos esse movimento separatista que nós também vamos falar um pouquinho na próxima aula, na aula posterior, tá? A Mongólia interior, onde nós temos o pastoreio nômade, é uma área semidesértica, né, pessoal? Então, o cultivo que tem lá de trigo é de maneira irrigada, utiliza-se a técnica da irrigação. A Manchúria, que nós já falamos bastante, né? Onde tem bastante recurso natural, tem ferro, tem minério de ferro, tem vários outros tipos de minerais, tem carvão mineral. É onde começou a industrialização chinesa, onde vocês estão vendo a cor rosinha, tá? É onde nós temos a zona de indústria pesada, pessoal. Metalúrgica, siderúrgica, montadoras diversas, é onde nós temos aí a chamada indústria pesada, mecânica, entre outras, certo? E essa grande área que vocês estão vendo aí, pessoal, em cinza, é a chamada planície chinesa. É o celeiro agrícola. Se você olhar o mapa ali do slide anterior, pessoal, vocês vão perceber que é onde nós temos realmente o grosso da produção industrial, o grosso da produção agrícola chinesa, né? Arroz, soja, trigo, banana, entre outros. Também é uma região de captação e prospecção de petróleo, tá? E é onde no litoral nós temos as chamadas zonas econômicas especiais, as ZES, que são aqueles enclaves capitalistas ali num país socialista, né? Que justifica o nome dragão de duas cabeças, tá? O objetivo desse mapa, pessoal, era mostrar para vocês ali como que está a regionalização, como que é dividido os recursos econômicos da China, tá? Lógico que precisa de uma leitura da apostila, quem puder depois faz aquelas anotações, faz um mapinha mental com base nesse mapa que vocês estão vendo aí, faz as anotações de acordo para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, ok? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre instabilidades internas, pessoal. Não estou falando de terremoto, não, apesar da China ser um país tectonicamente muito instável, né?
uma área de encontro de placas tectônicas, não é essa instabilidade que nós vamos falar, não. Nós vamos falar ali de conflitos políticos, sociais internos, ok? Abração para vocês, galera. Até a próxima.